O seco é usado para a subsistência da população e também dos animais. Chamam de chimpaca, que é a imagem D. Na região também existem cacimbas, existem poços que usam a bomba, ou seja, a água, ela é bombeada de forma volante, e outras mais modernas que usam painel solar, que é para dar energia e bombear a água. Bom, foram recolhidas 33 amostras, né, nos 3 municípios, conforme a distribuição do mapa. Ok. Esse é o resumo da nossa metodologia, né? Nós recolhemos amostras de água subterrânea e também de chimpaca, que representa, na realidade, a água superficial, porque uma vez que estamos a aplicar a abordagem isotópica, é importante também coletar a água superficial da região, que é para poder medir o grau de evapotranspiração na zona. Acho que está muito rápido. Ok, então, as análises físico-químicas foram determinadas em situ, parâmetros como pH, temperatura, total de sólidos dissolvidos, condutividade elétrica, foram determinados diretamente no local. E a análise isotópica, que é a determinação de deutério e oxigênio 18, que é a principal ferramenta que nós usamos para o nosso estudo, foi feito no laboratório de hidrologia isotópica do CNIC, em Angola, e a duplicata da amostra nós enviamos na Áustria, porque é um laboratório parceiro, simplesmente para intercomparação de resultados. E a determinação do trítio, que é um isótopo de hidrogênio radioativo, foi feita então na Tunísia, uma vez que nós, no nosso laboratório, não temos capacidade ainda para essa análise. Ok, apresentamos aqui de forma rápida o tratamento da amostra para análise isotópica. Deve ser coletada a amostra num frasco que tem um selo hermético para evitar a evaporação, porque uma das principais variáveis que influenciam muito a composição isotópica é a evaporação, porque a molécula da água ela é constituída por hidrogênio e oxigênio, e o hidrogênio tem 3 isótopos mais comuns, que são o prótio, o deutério e o trítio, e o oxigênio tem 3 também, oxigênio 16, 17 e 18. Nós estudamos nos isótopos estáveis o deutério e o oxigênio 18 porque eles ajudam a descrever fenômenos muito interessantes sobre a água, como sua origem, o grau de evaporação, interconexão entre aquíferos e também, muitas vezes, a recarga. Ok, temos aqui então os resultados de forma resumida dos parâmetros físico-químicos por municípios. Conseguimos ver, por exemplo, em Kuvelai, a temperatura variando de 21,8 a 28,9. Já para Quanhama, a variação não foi muito significativa, e também em Namakunde. Já o pH, conseguimos ver, no caso de Kuvelai, a mínima 6,1 e a máxima 8,1, ou seja, já temos aí uma mistura de águas que tendem mais para ácida e outras para mais alcalinas. E em Quanhama nós encontramos o ponto mais baixo para o pH. Encontramos a amostra com pH 5, o que já é muito preocupante do ponto de vista de saúde pública. Em Namakunde encontramos o pH mais alto, ou seja, a amostra mais alcalina, com pH 9,3. Do ponto de vista da condutividade, e isso também é resultado da própria topografia da região, Namakunde é a zona mais baixa da bacia, ou seja, funciona como uma zona de descarga. E Quanhama é a zona intermédia. Então, nesses 2 municípios, os valores de condutividade tenderam a ser mais altos, talvez por arraste de sais. Então, nós depois procuramos compreender isso com a análise de íons cloretos. Nós queríamos saber se essa salinidade é causada por cloreto de sódio, que do ponto de vista, por exemplo, de saúde, é muito preocupante para problemas de tensão arterial. E, fazendo uma entrevista na região, eles relataram que os mais velhos da região tinham muito problema de tensão. Então, nós fizemos análise de cloretos e em Kuvelai, que é a zona mais alta,
que apresentou condutividade mais baixa, pH mais baixo, também apresentou cloretos mais baixos, ou seja, águas de boa qualidade. Já em Quanhama, nós encontramos uma amostra com uma salinidade já tida como preocupante, acima de 250 miligramas por litro, que é o limite máximo da OMS. Encontramos uma de 600. Em Namacunda encontramos uma outra de 1.302, água imprópria, tanto para consumo animal como para consumo humano. Do ponto de vista da análise isotópica, em Kuvelai nós encontramos os valores mais baixos, os valores mais negativos. Quando falamos de isótopos estáveis, quanto mais negativo for o resultado desse delta de Dirac, mostra-nos duas coisas. Ou se trata de uma água antiga, em que sentido? Em que a profundidade em que se encontra pode estar acima de 150 metros, ou estamos a falar, por exemplo, de uma amostra de uma água que antes da recarga ela se infiltrou num clima que não havia muita evaporação. Por quê? Porque a evaporação torna os valores de delta mais positivos. Ok? Tudo isso por quê? Por causa da diferença de massa. Uma molécula de água que está constituída com isótopo mais pesado tem uma massa molecular mais alta. E uma que está constituída com isótopos mais leves tem uma massa molecular também mais baixa. Quando ocorreu o fenômeno de evaporação, do ponto de vista da física, moléculas mais leves evaporam com mais facilidade. Então isso ajuda a explicar em que ambiente a água se infiltrou antes de recarregar o aquífero. É uma abordagem muito interessante. Já em Quanhama, nós encontramos já amostras que tendem a ter um valor mais positivo. Eu digo mais positivo porque não é positivo, mas se os colegas notarem, por exemplo, em Kuvelai nós temos um máximo de -6, em Quanhama temos um máximo de -3. Quer dizer que o máximo de Quanhama é menos negativo em relação ao máximo de Kuvelai. Do ponto de vista de excesso de deutério, o que é que esse excesso de deutério trata? O excesso de deutério trata das condições, também ajudam a explicar as condições em que a amostra foi submetida antes da infiltração. Por quê? Um excesso de deutério muito baixo, por exemplo, abaixo de 10, indica uma amostra que se infiltrou num ambiente de umidade relativa muito baixa. E uma amostra, por exemplo, que apresenta um D acima de 10, apresenta uma amostra que se infiltrou com umidade relativa muito alta, ou seja, havia pouca evaporação. O trítio vai nos indicar, então, o tempo de residência dessas águas. Essa também era a nossa preocupação, uma vez que a população depende extremamente da água subterrânea, porque a seca é muito evidente lá, quase que não chove. Então, valores de trítio vão nos indicar que águas são mais jovens ou águas são mais antigas. Isso vai nos ajudar a saber a disponibilidade também da água no aquífero. Qual é o conceito usado aqui? É o tempo de meia-vida. O trítio tem um tempo de meia-vida de 12,3. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 12,3 anos, a concentração de trítio cai pela metade. Então, em Kuvelai, nós temos, por exemplo, o mínimo de 0,36. O que isso quer dizer? Que, se nós comparar todos os resultados, o mais baixo é o 0,36. Quer dizer que as águas mais antigas dessa bacia estão no Kuvelai, que é a zona de recarga. Em Quanhama, encontramos valores intermédios. E, em Namacunde, encontramos valores que vão um pouco semelhante a Quanhama, mas também um pouco superiores a Kuvelai. O que isso pode nos descrever do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, e compreendendo o fenômeno de recarga, Kuvelai é a zona onde ocorre a recarga, a zona mais alta da bacia. Quanhama, que é a zona intermédia, é uma zona que recebe as águas que vêm da parte mais alta, mas também é uma zona onde ocorre recarga recente, por causa dos valores de trítio. O máximo é 4
403, isso indica recarga recente. Valores alto de trítio indicam águas jovens. Então, se é uma água jovem, é porque a recarga da chuva aí ocorreu em tempo mais recente. E Namaqundi é uma zona de descarga, onde vão confluir as águas todas da bacia e vai ocorrer uma mistura lá na região. Ok, temos aqui uma súmula do comportamento dos parâmetros, né? Da variabilidade, condutividade elétrica, pH, temperatura sólidos dissolvidos. Vemos também aí a concentração de cloretos. Namaqundi, que é cinzento, apresenta os valores mais altos para cloretos. Aqui fizemos uma correlação entre a condutividade elétrica e a concentração de cloretos para tentar compreender se o sal que mais influencia a condutividade são os cloretos. E a correlação foi muito alta. Então, nós concluímos que o principal sal que origina o crescimento, o aumento da condutividade na região são os cloretos. Bom, aqui procuramos compreender a variabilidade do isótopo oxigênio 18, que dá uma ideia das condições climáticas por aí. E, para finalizar, temos a correlação entre oxigênio 18 e a condutividade elétrica, para saber se a evaporação era a principal variável que influenciava na salinidade das águas da região. Mas compreendemos que não era. Por quê? Porque a correlação foi quase nula. Então, outros fenômenos influenciam na salinidade das águas, principalmente a litologia da região. Substâncias materiais como a lita e outros devem estar a influenciar na salinidade dessas águas. Ok? Pode passar, por favor. Tudo isso é correlato. Aqui, gostaria de 30 segundos para explicar essa reta. Essa é a famosa reta linha das águas meteóricas globais. A partir dessa reta, nós conseguimos explicar a recarga de um aquífero, simplesmente relacionando o isótopo oxigênio 18 e o deutério. Uma relação linear entre esses dois isótopos na água indicam que a origem da recarga, a origem das águas subterrâneas que estão na região foi a precipitação. E em todos os municípios a relação entre deutério e oxigênio 18 foi linear. Quando há um desvio dessa linearidade, mostra evaporação. Então, em Namaqundi, o fenômeno de evaporação é mais alto. Mas, em linhas gerais, a principal fonte de recarga da região, conforme o nosso estudo concluiu, é a precipitação. Por isso é que o povo tem passado essa dificuldade quando não chove. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E então vamos chamar o último para o pódio, que é o doutor Benjamin Subicente Macuaca, que deve estar presente. Não consta como lá. Não, era presencial. É presencial. Seria o último na última. Vamos ver se sabe como você vai ajudar a sua sessão. Bom. Eu faço uma proposta. Vamos ver se há perguntas da plateia em relação às apresentações que vimos. Se houver alguma pergunta, assim, pode esperar que se o doutor Benjamin aparece. Não sei se há perguntas. Arthur, por favor. Tem o microfone já. Vamos deixar aqui.
Pronto. Obrigado. A minha pergunta basicamente é sobre o questionário. Quem realizou o questionário, como é que foi a resistência da população, das pessoas que foram questionadas? Obrigado, Arthur. Pedro, se quiser responder. Pronto, obrigado, Pedro. Foi para mim, Arthur? Não. Vamos encerrar. Não. Você Do tem ponto de também. vista prático, Genial. O nosso Você gira essa última parte, encerra com despedida. Faz foi no contato, né? Mesmo Não foi competente, assim eu algo sou competente. Eu também. do ponto de vista registrado, tá bom? Yeah. Se nossos vestibulares não registramos assim, não registramos a licença de pessoas, o que aponta a comunidade já se sente mal sobre a situação local. Então, há um dia após dia que surge uma solução sobre a situação da pessoa. Então, tentar mesmo dar o seu máximo, ter informação. Talvez cada área que nós conseguimos escolher então uma oportunidade que são tenta sempre para que haja uma solução olhando uma situação. Bom, eu vou fazer alguns comentários em relação às três apresentações, duas que são sobre ecossistemas de mangás, mas em vertentes diferentes. Uma é na vertente cultural, enquanto que a outra é mais na questão de sustentabilidade dos próprios mangás e também olhar um bocadinho aquilo que são as águas subterrâneas, que são, no final do dia, nós vamos girar sempre em relação às mudanças climáticas. Arthur, qual seria, na tua experiência, uma forma de, a nível dos PALOPs, nós trazermos esta reflexão sobre os ecossistemas, não na dimensão de ir tirar recursos, mas na dimensão de olhar o lado social, porque nós que trabalhamos com os ecossistemas naturais, muitas das vezes quando vamos para lá, vamos apenas para buscar um conhecimento que é mais sobre fauna, mais sobre flora, mas não ligado a qual é a importância que as comunidades têm sobre esses recursos. Talvez eu faça todas para os três. Em relação à Mundeira, sim, em Mundeira, felizmente eu conheço Inhaçuns e conheço um bocadinho sobre os problemas daquele mangal, já trabalhei um bocadinho. Quais seriam as possíveis soluções, já que vocês fizeram esse estudo, por exemplo, o que seria a médio prazo, a longo prazo? Você já tem uma estimativa do que vai acontecer para aquelas regiões? E temos um outro agravante, é que aquela região, principalmente a região centro, vem sendo assolada de forma constante por ciclones. Então, qual é a alternativa que nós vamos dar às comunidades? Porque é um conhecimento que nós vamos lá buscar, vamos partilhar até, mas no final do dia a comunidade vai nos perguntar, então, o que é que nós temos que fazer para minimizar estes impactos? Então, essa é a minha questão. E a última vai para o Pedro. Eu não sei se nós também teremos problemas similares em relação à qualidade de água. Nos últimos anos, vamos tendo situações, por exemplo, de valores estimados para aqueles que são os parâmetros de qualidade de água um bocadinho alterados. Mas para esta região, existe algum tipo de tratamento que é dado à água? Para além, esteve aqui a mencionar situações de, por exemplo, de tensão alta por causa dos níveis de cloritos. Qual seria a solução para aqueles locais, para aquelas comunidades? Obrigada. Tem alguém lá atrás também com a mão levantada? Arthur, vamos seguir a ordem das perguntas.
depois das respostas. Boa tarde. Na verdade, só queria ficar um pouco esclarecido em relação à última apresentação, a propósito. Mas vamos recolher. Vamos pedir ao Arthur a responder a questão e depois vamos ter mais uma pergunta. Certo, a erosão continuou. Uma das medidas que a própria comunidade também acabou sugerindo, que é a reposição daquele mangal que eles retiram. Então, deveria existir, talvez, uma organização, um controle do governo distrital para monitorar a retirada de mangás. E talvez a retirada poderia acontecer, mas não naquelas condições, naquelas situações que estão acontecendo atualmente. Porque não há regra, cada um acorda, entra lá, corta a quantidade que precisa e produz carvão e vai embora. Então, durante o acompanhamento da situação daquela faixa costeira, nós conseguimos encontrar uma zona em que a comunidade ainda não começou a retirar e aquela faixa não sofre a situação, não sofre a erosão fluvial naquela região. Então, naquela zona que a comunidade começou a bater a situação, os mangás, são essas zonas que mais sofrem. Então, um dos elementos que não envolve muitos custos associados, que é a reposição dos mangás. E outros elementos até podem ser estudados de acordo com o tipo de solo que lá se encontra. Se mangá não consegue se afixar naquele local, então pode-se criar, por exemplo,
plantio de eucaliptos naquelas zonas em que nós encontramos solo arenoso e locais onde nós encontramos os sedimentos favoráveis para plantio de mangás, então é possível aproveitar a reposição de mangá. Obrigado. Pedro pode responder as duas questões. Ok, obrigado pelas questões que foram colocadas. Quanto à questão da nessas regiões antes não se fazia, quer fazer um estudo que é para conhecer tanto a composição hidroquímica e depois química dessas águas. E foi isso que nós começamos a fazer. Então, depois do nosso estudo, foram feitos relatórios por municípios, que é porque nós, no levantamento de amostras, nós referenciamos essas amostras, nós conhecemos os pontos e conseguimos indicar quais são as áreas mais críticas, quais são as áreas onde a água é muito boa. Algo muito curioso é que, por exemplo, numa mesma área, você pode encontrar, numa distância de 5 metros, um poço em que a água é boa e outra em que a salinidade é alta. Por isso é que depois nosso estudo indicou que a litologia, por exemplo, do furo, influencia também diretamente nessas questões. Então, conhecer a composição e depois aconselhar. Aí entram já os decisores públicos, né? Eles recebem um relatório, eles sabem que, por exemplo, naquela e naquele ponto a água não é boa e naquele outro é, que é para poder direcionar as populações. O outro colega falou sobre água dura, né? Acho que foi essa a questão. Bom, para nós saber se uma água é dura ou não, nós temos que fazer obrigatoriamente análise química. Nós temos que conhecer a composição de cálcio, a concentração de cálcio, magnésio, bário. Então, concentrações, por exemplo, acima do normal, daquilo que é estabelecido como comum, vão nos indicar se estamos diante de uma água dura ou não. E se é uma água potável também ou não. Tem mais uma questão? Boa tarde. Minha questão vai para o Mundeira. Ele comentou que já houve consciencialização para a comunidade em que usavam o próprio mangal para produzir carvão. Então, eu gostaria de saber, as outras entidades já traçou alguma estratégia, pensa em fazer alguma coisa para consciencializar ainda mais a comunidade? A minha pergunta vai para o Pedro. Bom, Pedro, eu também sou angolano, tá? Prazer. E você apresentou um estudo muito importante. Bom, nós sabemos que Cunene é das províncias mais pobres de Angola, né? Essa questão da pobreza hídrica no Cunene, ela é um problema de saúde pública. Então, a minha pergunta é, vocês têm conversado pelo menos com o Ministério da Saúde, sobre esses resultados e quais recomendações vocês têm dado para o governo em relação a essa questão? Obrigado. Sim, boa tarde mais uma vez. Eu levantei-me para responder a questão sobre a educação ambiental no local. Dizer que essa informação de educação ambiental no local não foi encontrada, só que o governo distrital, quando entendeu que a situação já estava a sair fora do controle da erosão, a comunidade em si já estava sendo obrigada a deslocar para locais seguros. Então, o que aconteceu? O governo decidiu intervir a situação de erosão naquele local.
e não explicou à comunidade. Não sei se foi feito um estudo para chegar-se àquela conclusão que deveria se intervir, e a intervenção não deu sucesso. A comunidade, naquele período de intervenção, a comunidade continuou ainda a cortar mangás. E até agora, corta-se mangás sem nenhuma medida se estabelecida para controle de corte de mangá naquele local. Então, a falta dessa educação ambiental não existe. Obrigado. Ok. Indo à questão que o colega coloca sobre a atuação, né, do Ministério da Saúde nesses casos. Bom, tem-se feito já um esforço, só para ter uma ideia, existem alguns poços que nós indicamos no nosso estudo que tinham a condutividade muito alta, concentração de cloreto muito altos, são poços que já foram abandonados, já não estão a usar. E nós temos fotos, só que não tivemos a oportunidade de mostrar, colegas, em que a água subterrânea, quando era captada, horas depois, via-se concentração, cloreto de sódio, assim, sólido, depois da evaporação. Então, uma água preocupante mesmo. A outra dificuldade é que está-se a lidar, às vezes, com a população que o grau de instrução ainda é muito reduzido. Então, é necessário, às vezes, também a atuação, por exemplo, de antropólogo, de cientistas sociais, para ajudar a compreendê-los de que o pessoal que está lá não está a prejudicar a água, está para ajudar, ok, mas às vezes eles podem ver como uma ameaça. Então, existem também essas barreiras. Ok, yeah. Não sei se respondi à tua questão. Bom, o governo de Angola tem investido muito em furos, né, lá no CUNEN, investe milhões de dólares em furos. E esses furos, às vezes, são feitos em locais contaminados. Então, a pergunta é, qual é a vossa recomendação em relação a essa questão? Se é só mesmo sair de um lugar para o outro ou tem sugerido outras medidas de combater a pobreza hídrica no CUNEN? Ok, muito obrigado. Eu não tinha entendido nessa perspectiva. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bom, a primeira dificuldade que nós encontramos quando começamos a discutir nossos resultados é que boa parte dos furos tinham feito sem estudo. Então, a primeira recomendação nossa é que se faça estudos geotécnicos, estudos geológicos mesmo, para conhecer a litologia. Okay? Tudo isso vai ajudar primeiro a poupar dinheiro, porque há furos que foram feitos e nunca se usou, porque o teor salino da água é muito alto e não tinha viabilidade nenhuma para o seu uso, mas os milhares de dólares já foram gastos. Então, o primeiro aspecto são os estudos antes dos furos, é o que nós recomendamos. E a posterior é o monitoramento da qualidade dessas águas. Yeah. Vamos agradecer aos apresentadores, Arthur Veronês, que apresentou o trabalho Mangás enquanto ecossistemas de transição ecológica e lugares de profusão cultural através de narrativas históricas, séculos XI a XX, séculos XVI a XX. Depois, Tomé Mundeira, que apresentou o estudo da erosão fluvial nas regiões de Machilua, 1º de Maio, e na Mitange, distrito de Inhaçunge. Depois, o Pedro Domingos Sabalo Sebastião, que apresentou a avaliação da composição isotópica e hidroquímica das águas subterrâneas para CUNEN. Infelizmente, o colega belgeranço Vicente Macuacua não se fez presente e tinha como tema extração e caracterização química de amêndoas de marula, canhu, submetidas a diferentes tratamentos. Eu vou pedir uma salva de palmas para os 3 apresentadores. E muito obrigado. Nós temos o painel a seguir, que é o painel D, tem como tema Saúde Pública, Ciência Biomédica e Etnociência em contextos africanos, inovação e tecnologia, que vai começar logo a seguir. Obrigada.